Igreja linda e amada, bom dia. A paz seja convosco. Sejam todos bem-vindos. Estamos nós na nossa primeira Santa Ceia do ano de 2026, o ano da escolha. Dentre elas, a boa parte e a discreção. Louvamos a Deus por estarmos aqui na presença dEle. Louvamos a Deus pela tua vida, você que estava de férias, ou muitos que estão de férias ainda. Mas nós viemos hoje participar da Santa Ceia do Senhor e viemos trazer em memória aquilo que Ele fez por mim, por você e por nós. E temos a certeza absoluta que Ele vai estar falando com a gente através dos louvores, através da palavra e através da oportunidade que cada um de nós temos nesta manhã, porque acreditamos que escolhemos a boa parte, aquela que não nos será tirada. Para isso eu gostaria que você desse a mão para o teu irmão, para a tua irmã que está aí do seu lado. Esse momento importante, primeira Santa Ceia do ano, igreja. 2026 chegou e com ele temos a certeza, muita presença de Deus em nossas vidas. E quando a gente fala da presença de Deus, a gente está falando de uma orientação divina ao seu, ao meu, aos nossos corações. Incline a sua cabeça por um instante. Agora você vai fazer a tua oração. Você vai agradecer a Deus da tua forma, da tua maneira, e vai apresentar a primeira Santa Ceia do ano nas mãos do Senhor. Vai apresentar a nossa vida diante de Deus. Vai apresentar todo esse momento para que Deus ministre sobre nós, para que o nosso culto seja um culto racional, para que o nosso culto seja um culto participativo, para que o nosso culto seja um culto de unidade, para que o nosso culto possa atrair, sim, a presença de Deus, a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Querido Deus e querido Pai, Senhor, primeira Santa Ceia do ano de 2026, nós te louvamos por chegarmos até aqui, Senhor. Nós te damos graça porque tudo, meu Deus, que passamos e tudo, meu Deus, aonde chegamos, vem de ti, Senhor. Nós te agradecemos por esta igreja linda e abençoada, não somente linda e abençoada, mas uma igreja, Senhor, que com certeza vai morar no céu, porque esse é o plano, esse é o projeto, e esse, meu Deus, é o momento que nós nos encontramos na tua presença para cultuar a ti, Senhor, e para trazer em memória tudo aquilo que o Senhor fez para conosco na cruz do Calvário. A tua morte, a tua ressurreição, o teu sofrimento, o castigo que nos traz a paz, Senhor, que estava sobre ti. Ministra sobre nós nesta manhã, fala aos nossos corações nesta manhã, preenche os vazios da nossa alma, responde os questionamentos da nossa mente, e venha sobre nós nesta manhã, Senhor, porque assim, meu Deus, como é o tema do ano, como Maria fez, nós também estamos fazendo, e viemos aos teus pés, nos colocarmos, meu Deus, para ouvirmos a tua palavra que já está ministrando em nós, desde a abertura do culto desta manhã. A tua palavra, Senhor, que vai ministrar através dos louvores, dos cânticos, através de uma nota tocada nesta manhã, através de um ritmo, de uma harmonia, de um campo harmônico, da expressão de um ministro de louvor, da oração do teu irmão, da tua irmã, da oração desta igreja, da oração deste jovem, da oração desta criança, da oração deste adolescente, da oração deste casal, desta família que está orando. Senhor, isso faz nós nos entendermos que estamos vivos e que estamos aos teus pés e que escolhemos a melhor parte, Senhor, para estarmos cultuando a ti.
fala conosco, ministra sobre nós, fala aquilo que precisamos ouvir para os dias atuais que estamos vivendo, que estamos de passagem aqui nesta terra, aqui neste mundo, Senhor, mas que entendemos que existe algo melhor, que existe, Senhor, algo que o Senhor preparou, uma pátria melhor, meu Deus, que é os céus. Então ministra sobre nós, nos dá a tua graça, nos dá a tua segurança, que nós nunca tenhamos falta da tua presença no decorrer deste ano. E te agradecemos pela vida, te agradecemos pelas orações, te agradecemos pela tua presença, te agradecemos pela tua presença, Espírito Santo. Desde a primeira reunião deste ano desta igreja, nós já, Senhor, se envolvemos no barulho pentecostal, no barulho da tua presença em nosso meio. Ministra em nós, ministra em nossos corações, tira toda dúvida, tira tudo aquilo que não vem de ti, Senhor, e ministra para que a tua palavra tenha um acesso livre no nosso coração, nas nossas vidas, aonde quer que ela chegue, ali esteja, Senhor, a tua palavra sendo ministrada, ali esteja a tua graça sendo ministrada. Para isso nos colocamos em oração, para isso nos colocamos em adoração, para isso nos colocamos na tua presença. Sabemos que os dias estão sendo abreviados, Senhor, e isso também simboliza e significa o teu amor para conosco, porque a tua própria palavra disse que se os dias não fossem abreviados, nenhuma alma se salvaria. Então obrigado por esse carinho, por esse amor que tem tido conosco, Senhor. Saiba que ainda estamos aqui neste mundo, mas não pertencemos a ele, estamos apenas de passagem. Então nos dê a tua graça, nos ensina-nos, Senhor, a, meu Deus, nos fortalecermos com a tua graça, com a tua presença, e ministra sobre nós, nos dê graça, nos dê entendimento, e fala conosco em mais uma manhã de Santa Ceia, a primeira ceia do ano. Fala aos nossos corações, ministra sobre nós, é o que nós pedimos a ti, nós engrandecemos a ti, e nós agradecemos a ti, por esse período que vamos estarmos aqui ouvindo a tua palavra, por esse período de orientação, por esse período de comunhão, que no decorrer do dia vai ficar aos nossos corações, em nossas vidas. Fala conosco nesta manhã, que também é uma manhã de reconciliação. Nesta manhã também é uma manhã de pedir perdão, de entender o que a tua palavra ministra sobre nós. Fala com a gente, encoraja-nos nesta manhã, e vem sobre nós, Espírito Santo. É o que nós pedimos, louvamos, engrandecemos e agradecemos, e que toda a igreja diga amém, Jesus. Agora dá um abraço no teu irmão, na tua irmã, um abraço forte, um abraço sincero, um abraço verdadeiro, na presença do Senhor. E depois que você fizer isso, levante a tua mão direita aos céus, a tua mão esquerda, e aplaudindo bem alto, a gente recebe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aleluia. Ebenezer, até aqui tem nos ajudado, Senhor. Com certeza através da palavra. A cada dia que passa, os dias abreviados, esperamos que cada um de nós venhamos termos cada vez mais, cada ano que passa, a maturidade, a consciência, a
responsabilidade que cada um de nós temos de sermos servos, seguidores de Jesus. E o clima desta manhã está propício para isso. Quebrar protocolos. 2025 passou, ok, igreja? As nossas timidez ficaram para trás. Muitas coisas ficaram para trás, e eis que o ano de 2026 tudo se faz novo. Amém? Abra a palavra do Senhor no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo 23. Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença. Primeiro Coríntios 11, versículo 23. Quem achou, diga amém, Jesus. Digam glória a Deus, gostoso para Jesus nesta manhã. Diga: Senhor Jesus, eu te amo. Diga: Senhor Jesus, eu te amo. Nos diz assim a palavra: porque eu recebi do Senhor este ensinamento, que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele pegou o pão e dando graças a Deus, depois partiu o pão e disse: isto é meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Faço isso em memória. Assim também, depois de jantar ou de cear, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isso de maneira que cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer do pão do Senhor ou beber do seu cálice de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, que cada um examine a sua consciência, e então coma do pão e beba do cálice. Pois a pessoa que comer do pão ou beber do cálice sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, estará sendo julgado ao comer e beber para seu próprio castigo. E é por isso que muitos estão doentes e fracos, e alguns que já morreram. Se examinássemos primeiro a nossa consciência, nós não seríamos julgados pelo Senhor, mas somos julgados e castigados pelo Senhor, para não sermos condenados junto com o mundo. Amém? Diga: eu vou me assentar. Então pode se assentar. Aleluias, o clima está propício para dar um glória a Deus, um aleluia. Primeira ceia do ano, terceiro culto do ano. Obrigado, Jesus. A quem tenho eu nos céus, além de ti? Novamente cantando mais uma canção. Eu abro mão. E você, igreja? A quem tenho eu nos céus, além de ti? Na terra alguém que eu queira mais que a ti. Estou apaixonado
desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer todos os dias esse ano, igreja, e construirei no cume do monte um altar, e o sacrifício sou eu. E o sacrifício sou eu. Abro mão dos meus planos, abro mão dos meus sonhos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado. Quantos apaixonados nesta manhã? Diga: estou apaixonado, Senhor. Quem tenho eu nos céus, além de ti? E não há na terra alguém que eu queira mais que a ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. Estou disposto a morrer sim. E construirei no cume do monte um altar, e o sacrifício sou eu. E o sacrifício sou eu. Só tu tens as palavras de vida eterna. O que fazer? Pra onde ir? Se só tu, Jesus, tem as palavras. Você pode dizer isso, igreja? O que fazer?
palavras de vida eterna, e eu estou apaixonado. E eu estou apaixonado. E nós estamos apaixonados, Deus. Cantamos mais uma vez que nós não temos um outro bem além de Ti, Deus. Cante com segurança, igreja. Não importa quem sou, nem o que tenho, diante do que Tu és. Trago minhas vestes, minha coroa, e ofereço a Ti. 24 anciões e a entrada em Jerusalém. A mulher na casa de Simão, eu me lanço aos Seus pés. Não tenho outro bem além de Ti. Cante com segurança, igreja. Não tenho outro bem além de Ti, Senhor. Não importa quem sou, nem o que tenho, diante do... É pura verdade isso, igreja. Trago minhas vestes, minha coroa, e ofereço a Ti.
nós possamos agir desta forma, igreja. Quer se encher de riqueza de Deus, de bênçãos dos céus? Diga para Ele: Tu és o meu único bem, o meu bem maior. Aleluia. As alturas, onde ouço a tua voz. Jesus, tua luz.
isso, a liberdade do Senhor, Jesus. Nada além de Jesus. De Jesus. Com seus olhos fechados, abra a visão da sua fé, que é momento de trazer em memória. Imagine como se você estivesse à beira daquele caminho, vendo tudo, onde Cristo carregou a sua cruz, onde o maltrataram. Mas não se esqueça de novamente vê-lo ressuscitado, porque Ele vive e Ele venceu. Seu rosto Jesus aceitou, e perante nós se fez inferior. Era falsa acusação, mas ele se calou e deixou o homem achar que era superior. Cuspiram em seu rosto sem nenhum porquê, disseram ele é culpado e tem que morrer. Até quem esteve ao seu lado disse não, não conheço este homem. Fazer algo, lavou as mãos. E Jesus foi condenado, foi chicoteado, foi presenteado com a coroa que o fez sangrar, foi crucificado, morto e sepultado. Jesus foi condenado, foi chicoteado, foi presenteado com a coroa que o fez sangrar, foi crucificado, morto e sepultado. Marca de prego nos pés, marca de prego nas mãos, crucificaram o cordeiro, mas ressuscitou o leão. Marca de prego nos pés, marca de prego nas mãos, crucificaram o cordeiro, no terceiro dia surge o leão. Achar que era superior, cuspiram em seu rosto e sem nenhum porquê, disseram ele é culpado e tem que morrer. Até quem esteve ao seu lado disse não, não conheço este homem. E quem podia fazer algo, lavou as mãos. E Jesus foi condenado, foi chicoteado, foi presenteado com a coroa que o fez sangrar, foi crucificado, morto e sepultado. Jesus foi condenado, foi chicoteado, foi presenteado com a coroa que o fez sangrar, foi crucificado, morto e sepultado. Marca de prego nos pés, marca de prego nas mãos, crucificaram o cordeiro.
terceiro dia surge o leão. Marca de prego nos pés, marca de prego nas mãos. Crucificado o cordeiro, mas ressuscitou o leão, ele vem. E marca de prego nas mãos, crucificado o cordeiro, no terceiro dia surge o leão, ele vem. E marca de prego nas mãos, crucificado o cordeiro, mas ressuscitou o leão, ele vem. E marca de prego nas mãos, crucificado o cordeiro, no terceiro dia surge o leão. Agora abra os seus olhos e olhe lá no telão a próxima letra, para você entender a nossa missão agora. Quando a voz do mestre chama, a carne sangra, confronta a natureza humana de um pecador. Mas quando a alma clama, comparado a conhecer Jesus, tudo que antes valia perde o valor. Tudo passará, tuas palavras ficarão. Se ninguém puder falar, então as pedras clamarão. E para combater até o fim, é preciso suportar o peso do envia-me. O velho homem morreu e no lugar o novo homem nasceu. E para buscar primeiramente o reino de Deus, é necessário que Cristo viva em mim não viva eu. E eu não tenho mais pra onde ir, mesmo se eu quisesse da presença do meu mestre, eu não posso fugir. Eu não tenho mais pra onde ir, mesmo se eu quisesse da presença do meu mestre, eu não posso fugir. Eu não tenho mais pra onde ir, mesmo se eu quisesse da presença do meu mestre, eu não posso fugir. Eu não tenho mais pra onde ir, mesmo se eu quisesse da presença do meu mestre, eu não posso fugir. Cante uma última vez para finalizar. Marca de prego nos pés, marca de prego nas mãos, crucificaram o cordeiro, mas ressuscitou o leão. Marca de prego nos pés, marca de prego nas mãos, crucificaram o cordeiro e no terceiro dia ressurge o leão.
rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver.
buscai a paz com todos e a santificação. Sede santo, porque eu sou santo, diz o Senhor. Fica de pé. Levante as tuas duas mãos aos céus e só diga: santo, 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 santo. Santo é o Senhor, santo, santo é o Senhor, adorado é o Senhor, bendito é o nome do Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Santo, 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 santo e santo é. Santo, 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 santo. Diz, igreja, santo, santo, santo é Senhor. A igreja te louva, a igreja te adora e diz: santo é, santo é, santo é Senhor, santo é o Senhor, santo, 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 santo é o Senhor. Adore a Ele com toda a tua força, igreja. Eme cantalá, sarama cantalai. Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não te deixarei só, diz o Senhor. Por isso Ele é santo. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Santo é o Senhor, santo, santo é o Senhor. Obrigado pela tua presença aqui, Senhor. Obrigado, Espírito Santo de Deus, pela tua presença na casa. Ele resiste ao soberbo, mas dá ouvido aos contritados de coração. Obrigado, Espírito Santo. Olha aí o barulho pentecostal.
uma igreja que nasceu no fogo, muitas vezes provadas. Obrigado por tudo, Senhor. Nós te agradecemos. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado. Você tem toda a liberdade, você está na casa de Deus. Obrigado, Jesus. Amém, igreja? A gente louva a Deus pela presença do Espírito Santo. Nosso comportamento não é mais o mesmo. E a gente louva a Deus por cada ano que passa. Obrigado, queridos. Ficaríamos aqui a manhã toda, mas nós precisamos sermos edificados pela palavra. Primeira ceia do ano, terceiro culto de adoração, de louvor. Levante a tua mão direita e diga: Senhor Jesus, eu estou à vontade. Amém. Abra a palavra de Deus lá no livro de Lucas. O capítulo de número 19. Lucas, o capítulo de número 19, versículo 29. É a palavra que o Senhor nos concede de trazer na primeira Santa Ceia do ano de 2026. E eu louvo a Deus que o Espírito Santo já preparou o caminho. Isso é o importante. Quem achou, dá um glória a Deus gostoso. Um aleluia. Diga: Jesus, eu estou à vontade. O capítulo de número 19, versículo 29, com alguns versículos, nos diz assim a palavra: quando iam chegando aos povos de Betfage e Betânia, que ficam perto do Monte das Oliveiras, enviou quantos dos seus discípulos? 2 dos seus discípulos na frente, com a seguinte tarefa: vão até o povoado ali adiante, logo que vocês entrarem lá, encontrarão preso um jumentinho que ainda não foi montado. Desamarrem o animal e o tragam aqui. Se alguém perguntar por que vocês estão fazendo isso, digam que o mestre precisa dele. Eles foram e acharam tudo como Jesus tinha dito. Quando estavam desamarrando o jumentinho, os donos perguntaram: por que é que vocês estão desamarrando o animal? E eles responderam: o mestre precisa dele. O que eles responderam? O que eles responderam mesmo? Agora num tom mais alto. O que eles responderam? Guarde, porque esta palavra vai ser a palavra-chave que o Espírito Santo vai trabalhar. Deus é fiel. Fecha teus olhos. Pai, obrigado. Obrigado pela tua presença. A tua presença é muito grande neste momento, e ela está dentro de nós. Certa feita perguntaram a ti: aonde fica o reino de Deus? E o Senhor disse: olha, o reino de Deus fica dentro de vocês. Então obrigado, Senhor, por esta manhã que o Senhor concede a nós.
Fala conosco através da tua palavra, nos edifica através da tua palavra e fala aquilo que necessitamos ouvir da tua parte, porque assim nós te agradecemos por todos os teus feitos. Eu me coloco na tua presença com todo o compromisso, Senhor, de pregar o teu evangelho, compromisso de não distorcer as tuas palavras, de não aumentar a tua palavra, nem de tirar nada. Ajuda-me, Deus, e ministra sobre essa bela e linda igreja, que sabe o que está fazendo, que sabe para onde vai. Ministra sobre nós, é o que nós pedimos a Ti, nós concordamos a Ti e Te agradecemos. E se há concordância, que a igreja diga bem alto, amém, Jesus. Amém. Então pode se sentar apenas um instante na presença de Deus. Quando você e eu olhamos para o relógio, no papel de Maria, nós entendemos que é muito pouco 2 horas que a gente se reúne. Mas quando nós colocamos-nos como Marta, a gente muitas vezes fica distraído, e para nós o culto de 2 horas se transforma às vezes um culto que parece que nunca vai terminar. Mas para quem está aos pés de Jesus, como Maria, como nós, ninguém nos tira da presença. Qual foi a pergunta de Marta para Jesus? Jesus, será que eu posso tirar? O Senhor não se importa de eu tirar a minha irmã um pouquinho da tua presença? Nessa palavra nós estamos vivendo há alguns dias da palavra, da mensagem. Jesus respondeu a ela, assim como eu e você responderia a qualquer um dos irmãos que chegasse e dissesse: você não se importa de eu te tirar um pouquinho da presença? É claro que nós nos importamos. Tanto que Jesus disse: Marta, você está ocupada com muitas coisas, mas a tua irmã Maria escolheu a melhor, como esta igreja, a boa parte que não será tirada. Nós vamos ter que acelerar, a hora é muito rápida, passa muito rápido, tem muitas coisas para fazer nesta manhã. Então nós vamos direto ao texto. Nós vamos direto aonde? Ao texto. Então, ao observarmos o texto desta manhã, nós vamos entender que a missão de Jesus era entrar em Jerusalém. Qual era a missão de Jesus? Entrar em Jerusalém. Mas a tarefa era ir à frente até o povoado. Então nós vamos dar um tema a esta mensagem desta manhã. Qual seria o tema? Tarefas da missão. Guarda no teu coração isso, igreja. Nós vamos voltar de novo. Então nós observamos o texto nesta manhã, e nós vamos entender que a missão de Jesus era entrar mas no entanto a tarefa era ir na frente até um povoado. E a palavra de Deus diz: encontrar um jumentinho que ainda não tinha sido montado, e desamarrá-lo e trazer até Jesus. Eu vou ter que acelerar o processo, porque o Espírito Santo está ministrando em algumas coisas que nós precisamos fazer nesta manhã. Então nós vamos acelerar a palavra, porque é sobre a palavra que nós vamos lançar a nossa rede. Eu sei que a igreja está voltando de férias, eu entendo isso. A gente viu tantas coisas nessas férias, a gente curtiu tantas coisas, mas nada mais importante do que estar na presença de Deus. Amém, igreja? Amém? Então a palavra de Deus ministra que a missão era levar Jesus a entrar em Jerusalém. Já a tarefa era ir até o povoado, encontrar um jumentinho que ainda não tinha sido montado, e desamarrá-lo e trazer até Jesus. Então esta tarefa da missão, Jesus pediu para quantos dos seus discípulos? 2 dos seus discípulos. E Jesus, na sua palavra, os alertou, depois de dar esta missão.
essa tarefa para os seus discípulos. E ele disse: se alguém perguntar por que vocês estão fazendo isso, o que Jesus havia dito, o mestre precisa dele. Qual era a palavra de Jesus? Qual é a palavra de Jesus? O mestre precisa dele. Você já notou, igreja? Sempre tem alguém fazendo perguntas, sempre tem alguém questionando aquilo que Jesus muitas vezes pede para que eu e você nós venhamos fazer. Nós sempre vamos encontrar questionamentos e porquês, e muitos não conseguem completar a sua tarefa da missão, porque ficam ouvindo muitas vezes os questionamentos daquilo que Jesus manda a gente fazer. Muitos deixam de cumprir a tarefa do propósito, do projeto, por intermédio de ficar ouvindo. E como falamos, sempre vai haver alguém que vai perguntar por quê. Por que orar? Por que culto de manhã? Por que culto de noite? Por que reunião? Por que isso? Por que aquilo? Sempre vai haver os porquê. E se eu e você ficarmos só prestando atenção nas pessoas dos seus porquês, nós nunca vamos conseguir cumprir a tarefa que Jesus deu a cada um de nós. Mas a Bíblia relata que aconteceu como Jesus disse. Os discípulos foram, encontraram o jumentinho, e o segredo do jumentinho, que era um jumento que não poderia ser nunca montado, quer dizer, um jumento novo, e o segredo era que esse jumentinho ia estar amarrado, e eles precisavam desamarrá-lo. Então a palavra de Deus ministra que os discípulos foram, obedeceram, uma ordem que talvez para alguns de nós aqui seria difícil cumprir. Olha que tarefa, no meio de 12 discípulos, Jesus escolhe 2, esses 2 sou eu e você. E às vezes a gente coloca as dificuldades diante das tarefas que Jesus dá para nós, pela missão que Ele tem. E às vezes nós colocamos a dificuldade nossa aí, mexer e buscar um jumentinho ainda de alheios que nunca ninguém montou para trazer para Jesus. Muitas vezes nós colocamos isso como uma tarefa difícil, mas a Bíblia relata que os 2 discípulos obedeceram e foram. Antes de Jesus entrar em Jerusalém, ele precisava desse jumentinho, e a palavra de Deus ministra que eles foram e eles encontraram da forma que Jesus havia falado. Deus nunca se engana, igreja. Deus, Ele pode dar para você uma tarefa diante da missão, mas da mesma forma que Ele dá a tarefa para você e para mim, Ele também já traz a solução, Ele já traz o resultado. Ele nunca vai dar uma tarefa que eu e você não possamos completar, mas Ele traz o aviso, como foi ministrado. Quando você estiver desatando o jumentinho, talvez alguém vai dizer: por que vocês estão fazendo isso? E vocês não se alonguem em responder estas pessoas, só digam assim: ó, o mestre precisa dele. Nós muitas vezes ficamos se alongando, explicando e falando tantas coisas diante dos porquês, e isso nos toma um espaço, um tempo muito precioso das nossas tarefas que nós temos que fazer para Jesus aqui nesta terra. A palavra de Deus ministra que os discípulos foram lá, desataram o jumentinho e trouxeram até Jesus, colocaram as suas vestes, suas capas. E diz a palavra de Deus que eles ainda ajudaram a Jesus montar em cima do jumentinho, e Jesus foi em direção a Jerusalém. Quando Jesus estava perto de entrar na cidade de Jerusalém, a Bíblia relata que Jesus se encontrou com uma multidão, e essa multidão cantava, louvava e adorava ao Senhor Todo-Poderoso, glorificando em voz alta, altíssima.
E a palavra de Deus ministra que alguns fariseus se incomodaram, ficaram irritados com o louvor daquele povo, daquela multidão. E eu quero que a igreja entenda isso. E os fariseus saíram do meio da multidão. Quantas pessoas que se irritam. Uns se irritam com o barulho, outros se irritam com isso e com aquilo. E a palavra de Deus diz que eles, irritados, eles chegaram para Jesus e disseram: ô mestre, apenas como um título, apenas como seguidores. E disseram: manda com que esse pessoal fiquem quietos, calados, porque está atrapalhando. E Jesus disse: olha, se eles se calarem, as pedras vão clamar. Então não existe como calar o povo de Deus diante da sua presença quando eu e você queremos glorificar, quando eu e você queremos exaltar o seu santo nome. Fica de pé e dá glória a Deus. Pode se assentar. Nós entendemos que a missão com as suas tarefas ainda não acabou. Mas existem muitos crentes que já estão muito cansados na jornada, na caminhada. Existem muitos crentes que estão desacreditados. Graças a Deus que nós e essa igreja não. A missão que nós estamos vivendo nos dias atuais não é mais que Jesus quer entrar em Jerusalém, mas que Jesus quer entrar no coração das pessoas. Assim como um dia Ele entrou no seu, no meu, no nosso coração. A missão é que Jesus quer entrar no coração das pessoas para transformá-las, salvá-las e assim garantir a vida eterna a cada uma delas. Qual é a nossa tarefa nesta missão? Nós vamos colocarmos ali no telão Marcos 16, versículo 15. E nós vamos entender a tua e a minha tarefa. E disse-lhe: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado, essa é a tua, é a minha tarefa. Pregar o evangelho não é pegar o microfone e sair falando. Pregar o evangelho é ser exemplo. Pregar o evangelho é saber se vestir, é saber se comportar, é saber falar, é saber tratar as pessoas, ao ponto que as pessoas venham desejar Jesus na vida delas. Então nós entendemos que hoje a missão de Jesus que Ele tem é entrar no coração das pessoas. E a minha, você, a tarefa é levar Jesus até o coração das pessoas. Então, comparando essa tarefa de nossos dias atuais com a tarefa dada aos 2 discípulos no texto de Lucas, nós vamos entender, igreja, que para executar a missão é necessário nós desamarrarmos algumas coisas que nos prendem, para assim poder cumprir a tarefa e levar Jesus ao coração das pessoas. Fica de pé. Olhe para mim e observe o que eu e você precisamos nos desprender, igreja. Vou dizer de novo: olhe para mim e observe. Para Jesus entrar em Jerusalém,
eles precisaram fazer uma tarefa, desprender o jumentinho e levar até Jesus. Hoje Jesus quer entrar no coração das pessoas. Talvez você pode dizer: que tarefa difícil para mim Jesus colocou. O que você necessita, o que eu necessito desprendermos da nossa vida para levar Jesus até o coração das pessoas. Eu sei que a tarefa é difícil, principalmente quando o meu eu, o meu ego é questionado, como está sendo questionado nesta manhã. Mas nós vamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude nessa tarefa. Lembre-se que sempre que alguém vai questionar os porquê, muitas vezes esses porquê está sendo uma voz, e essa voz está sendo dentro de mim, dentro de você. O nosso subconsciente, o nosso ego, igreja, as nossas dúvidas, a nossa autossuficiência de dizer: eu não preciso disso, eu sou autossuficiente, eu não preciso cumprir essa tarefa. Muitas vezes vem dúvidas no nosso coração, na nossa vida, principalmente quando fala de ganhar almas para o Senhor Jesus Cristo, principalmente quando fala de desatar alguma coisa que está nos prendendo e que nós necessitamos desatarmos, talvez da dúvida, talvez do ego, talvez de tantas coisas no nosso coração que é preciso desamarrar para que nós possamos levar as pessoas até o Senhor Jesus Cristo, ou o Senhor Jesus Cristo a entrar no coração das pessoas. E se isso gritar mais forte na tua vida, na minha vida, e dizer: por que você está fazendo isso? Simplesmente que você possa dizer: olha, estou fazendo isso porque o Mestre precisa de mim. Estou fazendo isso porque eu levarei Jesus até o coração das pessoas. Amém? Então dobra os teus joelhos só um pouquinho, igreja. Peça ajuda ao Espírito Santo. O que eu e você precisamos desamarrar, nos desprendermos para cumprir a tarefa da missão. A missão é que Jesus quer entrar no coração das pessoas, e a nossa tarefa é levar Jesus até o coração das pessoas. Teus olhos fechados, os teus joelhos dobrados. Qual é a tua dificuldade? Qual é a minha dificuldade? Quais são as nossas dificuldades? Sempre haverá alguém que vai questionar: por que vocês estão fazendo isso? E às vezes a nossa luta é com nós mesmos, conosco mesmo. A batalha é conosco mesmo. Peça ajuda ao Espírito Santo, porque a missão continua. Há muitas almas para ganhar para Jesus. Há muitas coisas que precisamos fazer.
Há muitas tarefas que Jesus vai dar para você e para mim. Há muitas coisas que precisamos fazer primeiro da nossa parte, para que depois o Senhor venha e ministre sobre nós. Para que depois o Senhor venha e responda os nossos questionamentos. Senhor Jesus, nós nos colocamos de joelhos dobrados na Tua presença, enquanto o amor de muitos estão se esfriando por almas. Muitos estão dizendo: salve-se quem puder. Muitos estão abandonando. Muitos não estão ligando mais para aqueles que o Senhor deu a sua vida na cruz do Calvário. Nós nos colocamos nos dias atuais como discípulos. Entendemos a missão, sabemos da tarefa. Ajuda-nos, Espírito Santo. Ministra sobre nós, sobre a igreja nesta manhã. Começa, Senhor, em mim e na minha vida, para que eu possa me desprender daquilo que tem prendido-me, daquilo que tem me segurado, daquilo que na qual, Senhor, muitas vezes tenho focado mais do que o foco em almas, em oração, em jejum, em determinação. Senhor, Espírito Santo de Deus, nos ajuda nesta manhã. Ministra sobre nós. Nós temos um ano todo pela frente, e a Tua palavra diz que sábio é aquele que ganha almas. Temos essa tarefa de levar o Senhor até o coração das pessoas. Nos dá entendimento, nos dai graça, que dentro de nós haja um grande amor, Senhor, pelas almas. Abre os nossos ouvidos espirituais novamente, para que nós possamos ouvir o gemido das almas. Abre a nossa visão, para que nós possamos ver, Senhor, o sofrimento. Abre-nos, meu Deus, nesta manhã, Senhor, os nossos olhos, para que nós possamos enxergarmos. Tira-nos do comodismo, nos ajude, Deus. Ministra sobre nós. Cremos numa grande colheita. Cremos, como diz a Tua palavra em Amós, o capítulo de número 9, versículo 13, e que já está se cumprindo, que ao mesmo tempo de plantar e ao mesmo tempo de colher, há uma pressa da Tua parte. Então, nesta manhã de Santa Ceia, a primeira Santa Ceia do ano, sara-nos, Deus. Sara-nos nesta manhã. Cura-nos nesta manhã. Ajuda-nos a cumprirmos a missão nesta manhã. Ajuda-nos a cumprir a tarefa de cada um de nós, que a nós é confiada, que a nós é dada. Entendemos que o Senhor poderia ter dado essa tarefa aos 12 discípulos, mas o Senhor escolheu apenas 2 e os capacitou, assim como capacita cada um de nós para cada tarefa que teremos nesse ano de 2026. Ministra sobre nós, nos dá coragem, nos dá sabedoria, nos dá entendimento. Venha Teu reino sobre nós, venha a Tua graça sobre nós, e venha, Espírito Santo, mostra o que precisamos fazer, Deus. Mostra aonde precisamos nos desprendermos desta vida, o que precisamos desprender, Senhor, para que assim nós possamos levar ao Senhor aos corações das pessoas, aos corações sedentos, aqueles que necessitam de Ti, aqueles que necessitam de salvação. Deus grande, Deus poderoso, nesta manhã
nós nos colocamos sobre a Tua palavra, nós dobramos os nossos joelhos, nos humilhamos diante de Ti e pedimos a Tua ajuda. Ensina-nos, mostra-nos, Espírito Santo, ajuda-nos, ministra em nós, Espírito Santo, e capacita-nos para que nós possamos cumprir as tarefas que o Senhor pede a cada um de nós, pela missão de ir por todo o mundo e pregar o Evangelho. Deus, usa-nos numa palavra, usa-nos num exemplo, usa-nos num abraço, usa-nos, Senhor, usa a Tua igreja. Venha sobre nós esse temor, venha sobre nós esse primeiro amor, nós possamos enxergar de uma forma diferente, de uma maneira diferente, e assim, Senhor, que Teu Espírito Santo ministre sobre nós, que a Tua graça nos alcance, que a Tua palavra nós, e que os sinais acompanhem a cada um de nós, a cada tarefa, que os sinais acompanhem, a Tua palavra ministra sobre isso, sinais de curas, de libertações, sinais de vitórias, sinais daquilo que o Senhor quer fazer na vida das pessoas. Por mais que sejamos questionados, por que está fazendo isso? Estou fazendo porque o Mestre precisa de mim, o Mestre precisa da minha atitude, o Mestre precisa da minha palavra, o Mestre precisa do meu exemplo, o Mestre precisa de mim, e eu estou aqui, e nós estamos aqui, Senhor. Nós nos colocamos assim na Tua presença e Te agradecemos, Espírito Santo, porque há de mostrar a nós o que nós precisamos desprender, o que nós precisamos desamarrar para levar Jesus aos corações das pessoas. Nós pedimos a Tua ajuda, Espírito Santo, e Te agradecemos por toda a Tua orientação, agora e para sempre. E que a igreja diga amém, Jesus. Fica de pé. Enquanto nossos diáconos e diaconisas se direcionam, se assenta um pouquinho. Senhor, que esta Santa Ceia abra a nossa visão. É tempo de colheita, Senhor. É tempo de colheita. Ministra sobre nós, Pai. Nós sejamos grandes ganhadores de almas para o Senhor Jesus. Ministra sobre as nossas vidas. Eu Te peço, Espírito Santo, e Te agradeço por todos os Teus feitos, agora e para sempre. Fica de pé. Estenda as tuas mãos em direção ao cálice, em direção ao pão. Senhor, grande Deus e grande Pai, nós sabemos que depois de todos os feitos dos discípulos, da multidão, dos fariseus que queriam que a multidão se calasse, quando o Senhor chegou em Jerusalém, antes de entrar, o Senhor chorou sobre ela.
O Senhor teve pena de Jerusalém. Assim como cremos que o Senhor tem chorado pelas almas que têm se perdido, Jesus. Pelas almas que têm se afastado dos teus caminhos. Jesus, nos ajude. Espírito Santo, nos ajude. Que nesta manhã nasça em nós um desejo de ganhar almas para o Senhor Jesus Cristo. Nasça em nós hoje o desejo de cumprir esta tarefa e de levar Jesus ao coração das pessoas. Aqui está, Senhor, o pão que representa teu corpo. Aqui está o suco da uva que representa teu sangue. E nós vamos estarmos participando consciente, trazendo em memória este momento especial. Momento da tua morte, mas também trazendo em memória o momento da tua ressurreição. A vida que nos traz a paz, nos traz a vida, nos traz a esperança, nos traz a alegria de um dia ir morar contigo. Tudo isso vem das atitudes que nós fizemos do nosso dia a dia. Ao participarmos da Santa Ceia, sejamos cheios do teu Espírito Santo, sejamos cheios da tua presença. Reconcilia-nos diante de ti, Senhor. Perdoa sim as nossas falhas, as nossas ofensas, as coisas erradas que nós fizemos. Muitas vezes pecamos até mesmo no pensamento. Muitas vezes pecamos no falar e nem recolhemos as palavras. Mas quem sabe nesta manhã, ao recordarmos, nós pedimos o perdão por palavras que falamos sem pensar. E que muitas vezes nos nossos bastidores ofendemos alguém, Senhor. E que nós pedimos nesta manhã que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos perdoe, para que nós tenhamos o nosso nome limpo diante de Ti no mundo espiritual, para que nós sejamos uma bênção diante de Ti, Senhor. Para isso, nos fortalece e ministra sobre nós. Nesta manhã, Espírito Santo de Deus trabalha sobre a tarefa que cada um de nós recebemos nesta manhã. E nós ficamos firmados na Tua palavra que diz: será salvo tu e a tua casa. Firmados, queremos levar Jesus ao coração dos nossos parentes, dos nossos amigos. Então ministra sobre nós, Espírito Santo. É o que nós pedimos. Consagramos diante de Ti a partícula de pão e consagramos o suco da uva. E assim Te agradecemos por toda a obra e os benefícios da cruz do Calvário que virão ao estarmos participando nesta manhã. Em nome de Jesus. E que a igreja diga amém, Jesus. Então você vai pegar sobre a sua mão. Nossos diáconos e diaconisas vão estar levando para você, com muito carinho, com muito amor. E você vai participar desse momento. Momento que você está numa mesa sagrada, consagrada, entendendo que a promessa é que um dia o Senhor vai estar nos servindo pessoalmente. Participe. Depois que você participar, aí você agradece a Deus da tua forma, da tua maneira, nesta manhã, em nome de Jesus.
Participe pensando na tarefa. Que nós possamos sair desta reunião olhando ao nosso derredor de uma forma diferente. Que nós saímos desta manhã olhando como Jesus olhava as pessoas, como Jesus via as pessoas. Certa feita, Jesus viu as pessoas sem pastor, as ovelhas desgarradas, e Ele disse para os discípulos que rogasse ao Pai que enviasse ceifeiros. Precisamos voltar ao primeiro amor, igreja. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado por esse momento consciente. Nós te adoramos, Pai. Ministra em nós, Espírito Santo. Ministra em nossas vidas, Espírito Santo. E quebranta os nossos corações, Pai. E quebranta os nossos corações pela Tua presença e não pela uma emoção humana, mas pela Tua presença que somos atraídos. Levanta o que está caído nesta manhã. Perdoa os pecados. Fortalece o que está fraco. Cura o que está doente em nome de Jesus. E assim ministra sobre cada um de nós, Pai. É o que nós pedimos a Ti, Deus, e Te agradecemos, em nome de Jesus.
Dá um passo aqui à frente.